São em torno de mais ou menos uns 21 slides, mais ou menos uma meia hora aí que nós vamos estar juntos aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me chamar tanto no WhatsApp como também no e-mail. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Administração de operações de produção e operações. Ok? Bom, primeiro de tudo, nós temos que começar um pouquinho entendendo a evolução histórica dessa parte. A função de produção, ela tem entendida como um conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em um outro com maior utilidade. E acompanha o homem desde a sua origem, né? Então, vamos imaginar o homem lá na Idade da Pedra, quando ele polia, né, a pedra, a fim de transformá-la em um utensílio mais eficaz, como uma ferramenta, uma ponta de lança, uma faca, né? Então, o homem pré-histórico ele já estava executando uma atividade de produção quando ele fazia essa atividade. E nesse primeiro estágio, as ferramentas e os utensílios eram utilizados exclusivamente por quem produzia, ou seja, inexistia o comércio mesmo que de troca ou escambo. Então, ou seja, eles utilizavam, eles fabricavam as suas ferramentas para uso próprio. Então, não existia o comércio entre eles nessa fase pré-histórica, né? Bom, e aí, com o passar do tempo, né, as pessoas se revelaram extremamente habilidosas na produção de alguns bens, de certos bens, e passaram a produzi-los conforme especificações apresentadas por terceiros, ou seja, já não era mais a sua necessidade, sim a necessidade de outra pessoa que encomendava esses bens, esses objetos, para que essas pessoas mais habilidosas pudessem fabricar. Então surgiram os primeiros artesãos e a primeira forma de produção organizada, já que os artesãos estabeleciam prazos de entrega, né? Consequentemente estabelecendo prioridades, eles atendiam as especificações pré-estabelecidas e fixavam os preços para suas encomendas. Então, ou seja, se eu desejasse algo, eu iria procurar aquela pessoa que saberia fazer aquilo, ou uma roupa, uma vestimenta, um calçado, uma ferramenta, um tecido doméstico, e eu encomendava isso da pessoa, né? Então, a produção artesanal também evoluiu nesse sentido. Os artesãos, em face do grande número de encomendas, começaram a contratar ajudantes que inicialmente faziam apenas os trabalhos mais grosseiros e menor responsabilidade. Mas, à medida que o tempo passava, eles iam aprendendo esse ofício e os próprios ajudantes iam se tornando novos artesãos. Então, isso foi proliferando e criando uma classe de trabalhadores bem específicos, e isso perdurou por muitos séculos, inclusive, né? Até chegarmos na Revolução Industrial. E a produção artesanal ela começou a entrar em decadência justamente com o advento da Revolução Industrial, né? Com a descoberta da máquina a vapor em 1764 por James Watt, tem início o processo de substituição da força humana pela força da máquina. Então, os artesãos que até então trabalhavam em suas próprias oficinas começaram a ser agrupados nas primeiras fábricas. Essa verdadeira revolução na maneira como os produtos eram fabricados, trouxe consigo algumas exigências, né, que nós vamos ver aqui. Mas vejam, se você imaginar que desde a pré-história até chegarmos aí mais ou menos em começo, né, em meados do século XVIII, você veja quanto tempo demorou, né, para o homem evoluir e partir para uma produção em escala, né? Bom, e essa produção em escala, essa maior produção com o advento da Revolução Industrial, como eu disse aqui, ela trouxe algumas exigências. E quais seriam elas, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Padronização dos produtos, a padronização dos processos de fabricação, o treinamento da mão de obra direta, a criação e desenvolvimento de gerenciais de supervisão, desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle de produção, o desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle financeiro e o desenvolvimento de técnicas de vendas. Obviamente, né, você tendo uma produção maior, ela trouxe consigo todas essas exigências que vieram, né, decorrentes dessa maior oferta. Então, você imaginar que eu consigo padronizar produto, métodos de produção, treino a mão de obra, tenho que ter
o desenvolvimento gerencial, né, para que eu possa gerir isso, né? As técnicas de planejamento e controle de produção, as técnicas de planejamento e controle financeiro e, consequentemente, as técnicas de venda. Muitos dos conceitos que hoje nos parecem óbvios não eram na época, né? Como o conceito de padronização de componentes introduzidos pelo Eli Whitney em 1790, quando conduziu a produção de mosquetões com peças intercambiáveis, fornecendo uma grande vantagem operacional aos exércitos. Mosquetões, para quem não sabe, eram os rifles, as espingardas que os soldados utilizavam, né, nas guerras. Teve início o registro através de desenhos e croquis dos produtos e processos fabris, surgindo a função de projeto de produto, de processos, de instalações de equipamentos. Então, veja, uma coisa foi puxando a outra. A partir do momento da Revolução Industrial, a gente começa a ter necessidade de um projeto de produto, ou seja, eles teriam que começar também a descrever os processos de fabricação de forma a que você conseguisse ter uma maior produtividade naquela produção. E também as instalações, os equipamentos e tudo mais que fosse necessários à produção. Já no final do século XIX, pessoal, aí já começam a surgir os primeiros trabalhos, né, da administração científica, com o Frederick W. Taylor, o pai da administração moderna, né? E com os trabalhos de Taylor surge a sistematização do conceito de produtividade, isto é, a procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o objetivo de se tornar melhoria de produtividade com o menor custo possível. Essa procura ainda hoje é o tema central de todas as empresas, mudando-se apenas as técnicas utilizadas. Óbvio, né? Então, qual que é o objetivo de uma empresa? É produzir mais com o menor custo possível. Então, o Taylor já começou a estudar esses métodos de produtividade, esses conceitos que fizeram com que a administração moderna chegasse onde ela está hoje. E muda-se, obviamente, com o passar dos anos, as técnicas que você vai adotando para conseguir esse objetivo de ter uma maior produtividade com o menor custo possível. Nós já vimos algumas dessas técnicas já nas nossas aulas, né? Vamos dar uma olhadinha e dar uma lembrada. Bom, a análise da relação entre os outputs, ou seja, em outros termos, uma medida quantitativa do que foi produzido, como quantidade, o valor das receitas provenientes das vendas dos produtos e os serviços finais, ou seja, o que é output? É aquilo que foi produzido. O output, em inglês, significa aquilo que sai, né? Então, ou seja, aquilo output, um dado que saiu. Então, o que nós entendemos por isso? É o produto final, em termos de quantidade e valores. Então, isso é a ideia do output, daquilo que a empresa produziu e ofereceu ao mercado. Mas, para isso, ela também teve, né, que ter os inputs, ou seja, as entradas, né, ou, entre termos, uma medida quantitativa dos insumos, como quantidade e valor das matérias-primas, mão de obra, energia elétrica, capital, instalações prediais e tudo mais. Então, isso nos permite quantificar a produtividade, que sempre foi a grande indicador de sucesso e fracasso das empresas. Então, o que é a produtividade? A produtividade ela vai ser uma relação direta entre aquilo que entrou, né, com aquilo que saiu. Então, ou seja, na nossa conta, né, ela vai ter que ser o seguinte, olha, tudo aquilo que foi produzido, ela tem que ser em maior número daquilo que foi entrado. Então, ou seja, naquilo que, por exemplo, nós determinamos de valor. Se você produz algo e o seu output é um valor maior daquilo que você gastou, você vai ter a produtividade. Nós não estamos falando de lucro aí, nós estamos falando de produtividade, uma relação da quantidade que você produziu, né, pela quantidade que você gastou, tá certo? Então, isso chama-se produtividade, ok? Não estou dizendo que isso é o lucro. O lucro é aquilo que você gastou com aquilo que você recebeu.
A produtividade, nós estamos falando em termos de quantidades, ok, pessoal? Bom, e já na década, né, do século XX, a partir da década de 1910, a partir daí, Henry Ford, né, que foi um americano que criou a linha de montagem seriada, ou a linha em série, né, com os seus famosos carros, os seus modelos T, Ford T, na indústria automobilística. Ele revolucionou esses métodos e processos produtivos até então existentes. Surge o conceito de produção em massa, caracterizada por grandes volumes de produtos extremamente padronizados, isto é, de baixíssima variação nos tipos de produtos finais. Por quê? Porque quando você padroniza algo e torna aquilo repetitivo, ele consegue fazer com um tempo menor e aproveitando melhor os recursos, né? Então, essa busca da melhoria de produtividade por meio de novas técnicas definiu o que se denominou também de engenharia industrial. E novos conceitos foram introduzidos, né? Tais como, quais são, hein, pessoal? A gente já viu. Olha lá, linha de montagem, postos de trabalho, estoques intermediários, monotonia do trabalho, arranjo físico, balanceamento de linha, produtos em processo, motivação, sindicatos, manutenção preventiva, controle estatístico da qualidade e fluxograma de processos. Tá certo? Então, isso veio junto com a produção em série. Então, isso já puxou todas essas partes. Você imaginar um arranjo físico, né, uma produção em linha, uma produção em série, ela tem que ser bem balanceada. Aí que já o próprio nome fala, né, produção em linha, produção em série. E trabalhos repetitivos, a sua monotonia no trabalho. A pessoa normalmente faz sempre a mesma coisa, tá certo? Bom, a produção em massa aumentou de maneira fantástica, né, a produtividade e a qualidade e foram obtidos produtos bem mais uniformes em razão da padronização e da aplicação dessas técnicas de controle estatístico da qualidade. Só para vocês terem uma ideia, a título de ilustração, em fins de 1996, já tínhamos no Brasil fábricas que montavam 1.800 automóveis em um dia, ou seja, uma média de 1,25 automóveis por minuto. Para vocês terem uma ideia, isso já temos aí quase 25 anos, né, dessa estatística. Hoje, nós produzimos algo em torno de quase 3 veículos por minuto, para vocês terem uma ideia de como já evoluiu também essa parte aí de produção, com a robotização e a aplicação da indústria 4.0, que é o Big Data, ou seja, a inteligência artificial dentro do processo. O conceito de produção em massa e as técnicas produtivas dele decorrentes predominaram nas fábricas até meados da década de 60, quando surgiram as novas técnicas produtivas que vieram caracterizar a denominada produção enxuta, ou o Lean Manufacturing, que a gente chama também. A produção enxuta introduziu, entre outros, os seguintes conceitos, aqueles que nós também já estudamos em sala. Just in time, que é a produção, ou você ter o produto, né, a matéria-prima ali na hora, naquele exato momento que você necessita dela. A engenharia simultânea, tecnologia de grupo, consórcio modular, células de produção, o desdobramento da produção da qualidade, da função da qualidade, sistemas flexíveis de manufatura, manufatura integrada por computador e o benchmarking, que nada mais é do que você olhar aquilo que é feito e melhorar, tá certo? Então, você tem essas técnicas modernas do Lean Manufacturing, ou da produção enxuta, que já a partir de 1960, assim, juntamente, principalmente ali no Japão, com a Toyota, aplicando essas tecnologias novas, esses conceitos novos de produção, fizeram com que desse um salto muito grande também na qualidade e na produtividade, tá certo? Bom, ao longo desse processo de modernização da produção, cresce a importância da figura do consumidor. Lógico, que é ele que vai determinar tudo, né? Qual é o objetivo principal da produção, é atender o desejo do consumidor, tá certo? Muito embora
Ford dizia que o consumidor pode escolher qualquer carro desde que seja o modelo T, hoje já não é mais assim, né? Então, ou seja, a Ford dizia, ele pode escolher qualquer carro desde que seja o meu modelo, aquilo que eu fabrico. Mas isso é uma concepção antiga. Hoje, o consumidor é que rege, né, aquilo que a indústria produz, é ele que determina aquilo que ele quer comprar, e não aquilo que a empresa vai oferecer para ele, tá certo? Pode-se dizer que a procura da satisfação do consumidor é que tem levado as empresas a se atualizarem com as novas técnicas de produção, cada vez mais eficazes, eficientes e de alta produtividade. É tão grande a atenção dispensada ao consumidor que este, em muitos casos, já especifica os detalhes do seu produto, né? Sem que isso atrapalhe os processos de produção do fornecedor. Tal a sua flexibilidade. Assim, estamos caminhando para a produção customizada, ou seja, aquela que é feita para o cliente, de acordo com os desejos e necessidades do seu cliente, que, sob certos aspectos, é um retorno ao artesanato, sem a figura do artesão, que passa a ser substituído por moderníssimas fábricas. Olha só que ironia, né? Volta-se ao passado, porém, não com a figura do artesão, e sim com figuras das máquinas de alta tecnologia. Essa customização, essa produção customizada, pessoal, ela veio muito também em decorrência da aplicação da inteligência artificial nos processos. Hoje, uma linha de montagem de veículos, você consegue, na mesma linha, fazer um carro azul, um carro verde, um carro vermelho, você faz um modelo básico com modelo avançado na mesma linha, simplesmente colocando dentro do sistema, né, aquilo que se deseja produzir. A própria máquina, ou seja, a própria inteligência artificial, ela regula e faz com que a sua linha de produção seja flexível de forma a você atender a necessidade, sem ter que ficar fazendo uma produção em série, né, de um mesmo produto a toda hora. Você consegue intercambiar isso numa linha de produção com a tecnologia da inteligência artificial. Houve, pois, uma ampliação do conceito de produção, que passou a incorporar os serviços, fechou-se o universo de possibilidades de produção e a ele deu-se o nome de operações. Assim, as operações compõem o conjunto de todas as atividades da empresa relacionadas com a produção de bens e ou serviços, né? Então, também o nome dessa administração da produção passa a se chamar de operações, né? Então, a área também que vai abranger essa parte de produção pode ser também denominada como operações, tá certo, pessoal? Bom, o fluxo de mercadoria, serviços e capitais, olha, com base naquilo que nós falamos até agora, né, que a gente colocou o consumidor como figura principal, e ele vai constituir a base de referência de todos os esforços feitos nas empresas modernas. Atendê-lo da melhor forma possível deve ser o objetivo de todas as empresas. Torna-se necessário que os produtos e serviços estejam à disposição para serem consumidos, devendo estar próximos do consumidor. Logicamente, o consumidor tem a necessidade, tem o desejo de um produto, ele quer que o produto já esteja disponível para ele. E quanto mais próximo tiver, né, a oferta da demanda, melhor, ou seja, mais rápido vai ser a venda e mais fácil vai se tornar também. Tá ok, pessoal? Bom, as empresas necessitam cada vez mais de esquemas de distribuição rápidos e eficazes, com vários depósitos de produtos acabados junto a mercados consumidores, ou esquemas de entrega extremamente ágeis, pois o prazo de entrega é um fator essencial na decisão de comprar, né? A logística empresarial, parte integrante da administração das operações, constitui um conjunto de técnicas de gestão, de distribuição e transporte dos produtos finais, do transporte e manuseio interno das instalações e do transporte das matérias-primas necessárias ao processo produtivo. É aí que entra a logística dentro do ambiente de produção, né? Então, ela vai atuar juntamente com a área de operações ou a área de produção para que ela possa entregar o produto certo, na hora certa, na quantidade correta, com a qualidade devida, no menor custo possível, né? E dentro do tempo daquilo que precisa ser consumido. Então, a logística tem essa importância hoje junto à parte de operações. Por quê? Para que ele possa ter
essa agilidade e atender o consumidor da forma mais rápida possível. Então, é importante ter um departamento de logística atuante e bem treinado. Com a globalização das economias, né, e a criação de produtos padronizados em termos mundiais, a exemplo dos carros mundiais, cujas partes podem ser produzidas em qualquer país, né, em países diferentes, o fluxo de mercadorias tende a atingir volumes jamais vistos. Então, veja, hoje você pode, né, ter um produto mundial cujas peças podem ser fabricadas em qualquer país. Você somente vai ter que juntar elas num determinado momento. Então, olha a possibilidade que te dá de você ter a produção ampliada dessa forma. Então, a tendência é que você tenha cada vez mais ofertas de produtos, né? Então, você tenha uns volumes muito grandes para ser ofertado ao mercado. No tocante aos serviços, aí a gente já sai um pouco da parte de produção, vamos falar um pouquinho da parte de serviço, os volumes tendem a ser ainda maior. Com a melhoria dos meios de comunicação, é normal vermos empresas com seus departamentos de cobrança, de atendimento ao cliente jurídico, em cidades diferentes. Então, não necessariamente mais você tem que ter a centralização dessas atividades. E ainda mais agora, com o problema da pandemia, veja, o home office, né, ou o trabalho feito diretamente de casa, passou a ser parte integrante das empresas. As empresas descobriram que você não precisa ter uma central, uma sede. As pessoas podem fazer o trabalho da sua própria casa, desde que tenha a tecnologia, né, tem instrumentos, o computador, ou seja, toda a infraestrutura para que ela possa fazer esse trabalho. Na área de mercado de capitais, temos o fluxo de dinheiro que, com uma nuvem, vagam sobre o mundo, né, à procura de locais onde eles possam descer, obter o máximo rendimento possível. Então, esses são os que a gente chama de investidores, os investimentos que vão para os países, né? Então, hoje, as modernas técnicas de comunicação bancária faz com que o fluxo de dinheiro passe de um país para o outro, né, ou de um banco para outro, com uma agilidade assim de milissegundos, né? Então, você aplica no país, se tiver como você já tira esse dinheiro. Então, enfim, há essa flexibilização e essa entrada ou saída de capitais instantânea entre os países e as empresas. Tá certo, pessoal? Bom, e por último, né, que a gente tem que dizer, vamos finalizar essa aula com os objetivos da administração da produção, né? Podemos afirmar que todas as atividades desenvolvidas por uma empresa, visando atender seus objetivos de curto, médio e longo prazos, se interrelacionam muitas vezes de forma extremamente complexa. Como tais atividades na tentativa de transformar insumos tais como matérias-primas em produtos acabados e serviços, consomem recursos e nem sempre agregam valor ao produto final, constitui o objetivo da administração de produção e operações a gestão eficaz dessas atividades. Dentro desse conceito, encontramos a administração da operação de produção em todas as áreas da atuação dos diretores, gerentes, supervisores ou qualquer colaborador da empresa. Tá certo? Então, é uma área que abrange num universo vasto também de serviços que a gente pode atuar, ok? E uma área extremamente estratégica dentro da empresa. Tá certo, pessoal? Bom, era isso. O que é importante vocês entenderem dessa aula, né? Das evoluções que houve desde a pré-história até chegarmos no momento atual de produção, e que a gente tem que ter em conta que isso não para. Cada vez mais as coisas vão evoluindo de uma forma que faz com que você tenha uma maior oferta de produtos no mercado, né, maior oferta de serviços, né, e as coisas mudam, né? Às vezes tem momentos que a humanidade dá um salto enorme. Vocês vejam que praticamente desde a pré-história lá, houve uma evolução da Idade Média até chegarmos em meados do século XVIII, antes da Revolução Industrial. As coisas eram feitas de forma artesanal, como já o próprio nome dizia, pelos artesãos, né? E a partir dessa época, ou seja, da época da Revolução Industrial, deu um salto tão grande e que fez com que chegássemos aqui. E a coisa não para, cada vez mais evolui, né? Então, a gente vê que hoje as produções passam a ser cada vez mais inteligentes,
a aplicação de inteligência artificial nos métodos produtivos hoje é uma realidade, não é mais uma coisa de ficção científica. Você vê robôs trabalhando, né? Você tem cérebros comandando a produção, se autoajustando, se autocorrigindo, né? Atendendo aquilo que foi colocado na programação dele, dentro da mesma linha, produzindo coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, isso é uma realidade que cada vez mais vai se expandir e fazer com que haja uma oferta maior de bens e produtos e serviços, né, para os consumidores. Tá bom, pessoal? Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão ter uma atividade que eu peço para vocês responderem, hein, baseado nisso, dá uma pesquisadinha aí, falando um pouquinho sobre inputs e outputs das empresas, né, para a gente poder fazer uma atividade. E qualquer coisa que vocês também tenham dúvida, vocês podem me chamar aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, então. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Tchau. Até a próxima.